Jesus, só estende suas mãos para cá para a gente abençoar o pastor. Deixa Deus falar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqui está a sua serva. Meu Deus, que o Senhor venha manifestar o teu poder sobre a vida dela. Usa a boca dela, Pai. Seja com ela, Espírito Santo. Senhor, o Senhor já preparou a palavra. Que não venha ser nada dela, mas sim do Senhor. Toma a vida dela nas tuas mãos. Blinda ela, guarde ela. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abrem suas Bíblias. Mateus 8, versículo 16. Mateus 8, versículo 16. Para não tomar muito tempo. Eu anotei um monte de coisa. Mas Deus, quando Ele quer falar, Ele muda a trajetória. Amém. Glória a Deus. Então não se limite do que Deus deu para vocês. Porque às vezes a gente se limita, só quer aquele pouquinho, Deus não quer ter. E como nós estamos perante ao Senhor, o que é que nós estamos fazendo para que Ele venha trabalhar? Qual é as nossas limitações? Perdão, por isso que não estava dando certo. É em Lucas 8. Aleluia. Perdão. Amém. Eu não tenho mais. É Lucas 8, versículo 16. Eu vou ler para não tomar muito tempo. E ninguém acendendo uma candeia sobre alguns vasos, põe debaixo da cama, mas põe na mão do velador, para que entre e veja a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar, Aleluia. se nem escondida que não haja de saber se vê a luz. Deus. Vede, pois, como ouviste, porque a qualquer que lhe será dado, qualquer que não tiver, até aparecer, será tirado. Amém? Amém. Mas hoje eu vou ficar com um versículo só. Como está a sua luz? Como que ela está perante ao Senhor? Será que ela está acesa? Será que ela está apagada? Porque aqui só apresenta os cultos porque tem energia, não é verdade? Sim. Se não tiver, não tem como fazer os cultos. E assim é na nossa vida espiritual. E o Senhor, Ele fez essa pergunta para mim. Filha, como está a tua luz perante a mim? Será que ela está acesa? Ou será que ela está apagada? Como ela está? E às vezes Deus dá algo para a gente e a gente acaba esquecendo. Você tem maior sede de evangelizar, de procurar alguém, mas e a sua candeia está acesa mesmo? Porque precisa estar acesa para você incendiar. E eu pedi um sinal hoje de manhã, porque eu saí para resolver umas coisas. Eu disse, pai, a minha candeia está acesa mesmo? Me responde, pai. Eu vinha no meio do caminho e tentei abraçar uma mulher. Ela não conseguiu ficar perto de mim, ela se afastou. E eu disse, pai, por quê? Ele disse, está acesa. Aleluia! Aleluia. E as trevas não gostou. Olha. Peça sinais,
Porque o crente tem que pedir sinais. E às vezes a gente esquece do que pedimos. E as nossas luzes, como elas estão? Faça essa reflexão. Como que ela está? Porque lá em Gênesis diz, Gênesis 1:3, diz, Jesus há luz e houve luz. Se ele disse que houve luz, é porque houve luz. Aleluia. Mas muitas das vezes nós estamos preocupados com muitas das coisas. Jesus disse, ei, senta aqui. Ei, aparece aqui, eu quero sentar com você. Às vezes na madrugada ele desperta o sono do crente, para que ele venha acordar para pegar a luz. E eles não querem, porque está muito ocupado. Vamos se despreocupar mais um pouco. Aqui nós não temos nada nessa terra. Como nós estamos perante o reino dele? Como a luz que se manifesta? Porque luz é caminho. Se você não tiver a luz, não tem como você prosseguir. No escuro você não anda no escuro. Tem que ter luz. Como é que eu vou orientar alguém se eu estou na treva? Eu não posso. Mas Jesus disse, haja luz e houve luz. E muitas das vezes nós não queremos isso. Nós queremos uma facilidade. E Deus não quer facilidade. Deus quer saber como está você perante a Ele. Não é para mostrar para ninguém, não. Aleluia! Não é para mostrar para os apóstolos, porque no dia mal, muitas das vezes Deus não vai falar para eles, não é você, Deus. É, Jesus. Aleluia. E como está a sua luz? Você pensa que Madalena está fácil? Mas Deus disse assim, não vai ligar, a peleja é sua. Não vai incomodar ninguém não, porque quando você não aguentar mais, eu falo para eles. E Deus quer a estrutura do crente. Não é tudo que acontece que eu vou chegar neles e falar, não. Eu tenho que aprender a resolver minhas coisas. Eu tenho que aprender a ter maturidade. Eu tenho que aprender a ter luz. Vai ter dia que eu não vou saber. Então eu vou pedir ajuda para eles. Mas enquanto não, Deus vai deixar muita gente no silêncio para depender dele. Ei, muitos crentes ainda não sabem depender dele. Ei, muitos crentes ainda dizem, ei, eu estou na prova. Aí fica ligando, não é para ligar, é para orar. Já tem problema demais os líderes. Aí vai mais, colocar mais problema. Deixa ele sair de um por um dos problemas. Para resolver. Porque Deus está falando, cadê a luz? Como que nós vamos buscar luz? Como é que quer que Deus mostre as coisas se nós não vamos buscar? É fácil eu chegar numa aposta é um problema assim, ele vai dizer qual é a situação. Ele vai falar, a aposta vai falar, a bispa vai falar. Mas Deus quer que você pergunta para ele. E nós estamos muito ocupados. Nós queremos tudo na airfryer. Colocou, já era! E Deus não quer isso. Deus quer maturidade. Deus quer que você procure. Como está a tua luz? Como está? Como é que ela está? Porque é fácil eu chegar aqui e falar meu problema para o apóstolo, ele ir lá e resolver. É muito fácil. Mas é do teu lar, quem vai cuidar é você. Aleluia! É do teu lar, quem vai criar maturidade é você. Aleluia. Problema todo mundo vai ter na família. Todo mundo. Vai ter com o filho, vai ter com o marido, vai ter com o vizinho. Mas o que é que você está fazendo? Se está acontecendo alguma coisa tem. Ou você está na luz ou você está na treva. Pergunta para Deus. E às vezes a gente não quer, a gente quer facilidade. Ei, é fácil. Está tudo preparado e você ir lá, você pegar tudo pronto. Mas Deus ele não quer, ele quer que você se esforce. Deus ele não quer, ele quer que você faça o que ele já te ordenou. É fácil ir na casa de alguém. Mas e quando está enfermo? Quando está com nódulo? Quando está com câncer para você visitar? Você pensa que é fácil? Não é não.
Pensa que é fácil visitar? E dizer assim, não, Jesus vai fazer, ele vai fazer. Só que muitas das vezes ele não vai deixar mais na terra, ele vai levar. Para não perder a alma. Foi assim que Deus fez comigo quando eu fui no lugar. Dentro de uma semana ele recolheu. Porque ele falou que não ia perder a alma. Ei, como está a nossa alma? Será que ela vai para onde? Nós não somos prefeitos não, a cada dia. A gente faz para que nós venhamos ir para o céu. Cada dia nós passamos uma batalha. E Deus ele faz com que vê se a gente está preparado para o dia mau. Porque o dia mau chega. O dia da enfermidade chega. O dia que não tem alguma coisa chega, que é para ver se você vai murmurar ou se você vai prosseguir. Mas aí tem que ter o teu temor da luz. A luz tem que estar em você. A luz tem que permanecer diante de ti. Porque luz significa uma direção. Porque a luz é um símbolo de duração. E o que nós estamos fazendo? Perante a Ele. Cria maturidade. Eu tenho falado muito para o Ingrid, já está no tempo. Já está no tempo de você ir orar. Já está no tempo de você ganhar suas guerras sozinha. Porque você já tem 13 anos. É forte! E eu tive que aprender sentado. Eu tive que aprender sofrendo. E você tem tudo nas mãos e não dá valor. É forte! Vai chegar um tempo que Deus vai silenciar. Aí é você e Deus. Não tem mais a bispa? Não vai ter mais os líderes, não. É você e Deus. As guerras, guerra tem que vencer só. Eu disse, não adianta você falar por isso, porque ela tem que vencer só. E Deus vai apertar ainda, mais um pouquinho. Eita Deus! Deus tem falado, viva o aniversário dela. Sou presente. Ei, não se limite do que Deus lhe dá. Aleluia! Aqui vocês têm unção. Aqui vocês têm direção e não faz por quê. Ei, aqui Deus manifesta o poder dele e vai sair na rua e estão fazendo o quê? Vai para a escola, estão fazendo o quê? Vai para casa, vocês estão fazendo o quê mesmo? Eita Jesus! Aleluia. Aleluia! Está ajudando a mãe a varrer uma casa? Será que vocês estão ajudando a mãe a estender a roupa no varal? E às vezes Deus só quer isso, que vocês honrem seus líderes com estender uma roupa, com varrer um chão, com pegar um copo, com encher um copo. Deus não quer muita coisa não. Eu sou prova viva disso. Porque Deus, Ele é Deus. Porque no dia do seu dia mau, Deus vai contar com isso que você fez. Você não vai lembrar, mas Ele vai lembrar. Né, Paulo? Ele vai lembrar. Não se limita. E muitas das vezes você está em casa, lá, em cima de uma cama, só esperando o almoço pronto. Na mesa, mamãe colocar, titia colocar, vovó colocar e você, tá aleijado? Meu Deus! Você tem duas mãos, levante, frase. Tem duas mãos, tem dois pés, tem dois olhos, tem dois ouvidos, tem a boca, tem o nariz, você sente o cheiro. Eu não tenho um monte de coisa, mas Deus, Ele quem sabe falar. Aleluia! Fala mesmo, Jesus. Eu tenho conversado com ele, não é pouco. Mas o meu filho nem crente não é. E eu dei uma direção para ele, ele fez e deu certo. Eu creio. E por que com vocês, que tem unção, Deus deu poder, e por que não acontece? Já perguntaram para Deus? E Deus me fez essa pergunta. Eu fiz essa pergunta para Deus. E Deus, por que está acontecendo? Com o meu filho que não é crente, só lhe obedece. E com os outros que estão lá, estão sugando tudo e não faz. Ele disse, é porque ele aprendeu o caminho, vamos. Ele viu eu apanhando, ele não quer mais que eu sofra. Ele viu o que eu passei lá atrás
E agora ele está vendo que está bem. Então, se está bem, ele tem que acompanhar a mamãe. Porque eu só vou acompanhar alguém se ela estiver bem também. Se ela não estiver, eu não vou acompanhar ela. Porque eu vou me dar mal. Ei, vigie com quem você anda. Às vezes você acha que é muito bom e não é bom para você. Não está bom e Deus não está sagrado. Ora, você pede tantas coisas a Deus, mas você não ora para saber o que Deus quer com você na faculdade. Você não pergunta para Deus o que Deus quer você lá naquele trabalho. Você não pergunta quando você sai na rua. Ei, eu só saio se Deus me falar assim, filha, vai. Porque eu fui fazer uma visita essa semana que eu tinha falado para a apóstola e Deus bradou lá. Deus fez coisas que eu nunca imaginaria que Ele ia fazer. Mas por uma obediência. Vim aqui, falei com meus líderes, eles falaram, pode ir. Então Deus preparou o dia. Quando foi nesse dia, Deus disse, hoje é o dia de você ir. E como estava frio, Ele disse, vai levar a luz para ela. Que ela está nas trevas. E lá Deus bradou. Lá ela não tinha o que comer, Deus preparou. Lá ela não tinha algumas coisas mal resolvidas. Os filhos dela teve que resolver lá na hora. Ela teve que pedir perdão. Ela teve que ir buscar alguém lá dentro do quarto e trazer para a sala. Porque o lugar de sala é o lugar que se reúne. E Deus teve que reunir. Ei, o que tu está fazendo? Como tu está levando a palavra dele? Como que você está navegando a palavra dele? Cadê a tua fé? Vocês têm fé para no dia que não tiver nada, vocês orarem e chegar? Vocês têm? Aleluia. Aqui fala, ninguém acendeu a vela. Por quê? Porque não tinha. Como é que eu vou acender algo se eu não tenho? Como eu vou acender uma luz se eu não tenho fósforo para me ligar? Como eu vou acender a minha candeia se eu não tenho? Antigamente era no querosene. Não era isso? Era nas lamparinas. Vocês têm tudo e não sabem dar calor. Vocês não sabem nem o que é passar necessidade, vocês não sabem. Pode não ter hoje, mas amanhã ou mais tarde, vocês vão. E por que vocês reclamam? Tem arroz? Tem feijão? Tem salada? Tem filé de frango? Ei, tem bife? Não, eu não quero isso hoje não. Ei, para com isso. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Vocês têm tanto espiritual como físico. E às vezes ninguém quer. Será por quê? Porque ninguém quer pagar o preço. Vocês querem que o líder pague o preço para vocês. Mas e vocês estão pagando? Será que vocês estão jejuando pelos líderes? Será que estão tirando um dinheiro para eles? Porque às vezes você honrar o líder, eu pensei que era com muito, mas não é. Até um copo d'água, se você chegar aqui e dar, você está usando seus líderes. E Deus vai honrar vocês também. Mas para isso a gente tem que aprender. Não querer em troca porque está dando um copo d'água. Fala, Senhor, eis-me aqui. Pensa que é fácil? Ei, é estreito na terra. Ó, lá em Gênesis 1:3 diz: haja luz e houve luz. Lá em João 1:4-5, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não aprenderão. Lá em Salmo 119:105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. E como estão seus caminhos? Meu caminho ele tem que estar bem para me passar. Meu caminho ele tem que estar com excelência. Se tem alguma coisa mal resolvida, vai lá e resolve. Porque quando o demônio se manifesta, ele vai falar no seu corpo. Ele vai fazer. Ele vai dizer. E muitas das vezes nós não queremos pagar o preço, porque é difícil. E por que é difícil a gente colocar os nossos na arca? Muitas das vezes Deus disse assim, não cuida mais não, chega. Deus tem falado para mim com a alma lá, se agora eu vou tratar com ela. Você já fez uma,
2, 3. Tá zombando de você? Porque você é a menor? Agora deixa comigo. Tá lá chorando. E Deus não permite, às vezes, nem na sua porta mais. Porque Deus vai tratar. Deus vai tratar. Porque muitas das vezes eu falava, muitas das vezes na minha casa eu disse, olha, eu não vou mais dar direção para você. Eu digo, pai, será que eu estou errada? Mas aí eu fiz uma pergunta para a bispa e ela me respondeu, tá não. Ela não procurou a pastora dela, pois agora ela vai lá. Eita. E o marido dela quase matava ela. Porque Jesus chegou para mim. Jesus enviou quem? A Madalena. Então ali houve luz, porque ali ia haver morte. Então estava Aleluia. E nós se limita porque Deus dá para nós? Por que será? Às vezes Deus lhe manda você ir ali, às vezes manda você dar 5 reais. O que é 5 reais? Para Deus é muito. Para nós pode não ser nada, mas Ele multiplica. Eu creio, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então vamos ver, vamos projetar. O que é o seu projeto? Qual é o seu projeto de 2025? Qual é? É entrar onde? É fazer o quê? É comprar o quê? Porque aí Deus disse, aí eu vou entrar, e aí vai haver luz. Porque você com a luz, você tem direção. Seu olhar é diferente, seus ouvidos, você vai ouvir diferente, mas tem que haver luz. Senão ele não vai trabalhar. Senão ele não vai fazer. Porque é muito fácil você vir aqui, mas a hospedada é grande. Muitos não querem estar aqui, tem razão. Porque é muito cobrado. Eles são muito cobrados. Porque Deus faz muita coisa. E às vezes nós não queremos fazer nada. Às vezes Deus fala assim, dá tal coisa, os apóstolos, e você não dá. Ei, vamos ali, apóstolo, vamos comprar um calçado. A gente sabe que ela tem. Mas é uma forma de carinho. Qual é o seu carinho por os filhos? Qual é a tua luz que você está apresentando para eles? E Jesus, ele quer mais humildade. Jesus disse assim, se for preciso, eu vou quebrar e vou fazer tudo novo. Deus, aleluia. Se for preciso, eu vou arrancar e vou colocar outros. Aleluia, Deus. Foi assim que aconteceu. Glórias a Deus. E ai daquele que tocar nos meus pés. Ai, ainda que seja o menor daqui. Ainda que seja um bebê Deus. Que Deus tem cobrado. Deus, ele tem cobrado e a gente não vê. Mas aí conforme as pessoas vão falando, a gente vai entendendo o que Deus falou lá atrás. Não se limita aqui dentro. Aqui vocês têm tudo. Coloquem em prática lá fora. Porque lá fora é que nós vamos ser provados. Vão lhe cuspir, vão dizer que você não é nada. Vão falar que Deus não te usa. Vão falar que você está mentindo. É isso que eu levei semana passada. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Eu disse, filha, você prometeu esse bebê do altar. Foi? No ano passado? Você cumpriu? Ela disse que tinha cumprido. Mentira. O bebê ontem foi para o hospital. Eu disse, você cumpriu? Não cumpriu, então vigia com o que nós prometemos. É melhor você ficar no silêncio com os apóstolos quando com a sua filha. E depois você vem e faz. Porque se você prometer e não cumprir, Deus, ele lhe cobra. O bebê estava bem ruim. Eu falei, Senhor, o Senhor disse, vai lá e ora. Eu orei bem no celular. E no mesmo dia o bebê saiu, o bebê não ficou internado. Por a misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse altar nós carregamos uma unção diferenciada. Nesse altar nós temos a misericórdia do Senhor. Ele usa as nossas mãos, ele usa a nossa boca. Ele usa para às vezes curar alguém. Você já viu um cisto na cabeça de uma criança que não consegue fazer a cirurgia? E Deus fez a cirurgia. Aleluia. Deus me levou na feira. Eu vou contar porque Deus falou que ela vai me contar. Amém. Eu fui na feira. Eu disse, escuta a voz, que eu vou te levar até ela. Nunca mais eu tinha visto essa mulher.
Era uma amiga minha, ela sumiu, eu dei o contato dela. Eu fui na feira, dia de quinta. E ele disse, senta aqui e escuta. Quando eu escutei 3 vezes a voz da Nice, quando eu cheguei lá, ela disse assim, Madalena, me ajude. Eu disse, o que foi, Nice? Falou, minha filha está com cisto na cabeça. Eu já procurei vários pastores para me ajudar e ninguém me ajudou. Eu disse, o que aconteceu, Nice? Ele disse, ela está com cisto na cabeça. E o médico falou que era muito perigoso abrir e tirar esse cisto e fazer essa cirurgia. Ele falou que eu poderia perder a minha filha. Eu disse, Nice, você crê que Deus é o Deus dos médicos? Eu olhei para ela bem sério e ela olhou assim para mim e baixou a cabeça. Eu disse, Nice, ainda que você não tenha, mas eu vou fazer para você o jejum pela sua filha. Aleluia. Quando eu voltar aqui, Glória a Deus. você vai contar o testemunho. Eu creio. E ela disse, como, dona Madalena? Eu disse, isso mesmo. Eu tenho fé para você. Eu creio, Jesus. Aleluia. Ela disse, Madalena, terça-feira minha filha vai fazer outro diagnóstico. Eu disse, pode ir. Vai na frente. Eu Já creio. tá. O grandão da Galileia já está lá. Eu creio, Pai. Aleluia. E ela fez. Quando chegou lá, o médico disse, mãe, eu não sei o que aconteceu. Eita Deus. Eu não sei o que aconteceu. Esse cisto da cabeça, 4 milímetros da sua filha, não está mais. Aleluia. E eu nem precisei ir até lá a menina. Eu nem vi a foto da menina. Eu É só forte orei em por ela. Deus. Olha como nós se limita. Eu não vi a foto da menina. Ela é da idade de Ingrid. Eu só orei, nem o nome dela eu sei. Eu só orei que Deus fosse visitar eles. E Deus ele fez. Chegou lá, o médico disse que não tinha mais nada. E ela tem outro exame que dá pra ver aqui. 4 milímetros. Meu Deus. O médico disse, não sei o que aconteceu. É forte, hein? Mas o teu Deus curou essa menina. Aleluia. Aleluia. Deus fez algo que eu não pude ir lá, mas ele foi. É. E o médico disse, ei, vai fazer exame de vista. A gente precisa saber. Se está em algum lugar. Eu disse, nisso não vai estar mais em lugar nenhum. Ela fez a ressonância para ver tudo. Eu disse, Nice, Deus não vai curar a tua filha pela metade. É. Ele curou a minha filha por inteiro. E ele Amém, faz graça. Aleluia. E ela foi lá. E eu mandei um áudio para a posta. Ela ainda não mandou todo. É. Mas ela falou. Madalena, obrigada. Porque a minha filha está curada. A minha filha não toma mais remédio. Olha como esse nosso Deus é. E nós às vezes não queremos fazer nada por ele. Nós não queremos ganhar uma alma para ele. E nem evangélica ela é, hein? Mas Deus quer que você ganhe os que está lá fora, não é os que está aqui dentro. Aqui dentro já está tudo evangelizado, e lá fora. Amém? E assim, agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Não tem um monte de Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que Deus usa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paz a todos. Amém. Glória a Deus. Eu acho que eu esqueci de misturar lá dentro. Pega lá pra mim, por favor, Luísa. Deus abençoe a todos. Dia de ceia e um dia muito frio. Mas o altar esquenta e a palavra também. Aleluia. Amém! Então deixa a unção te pegar aí. Deixa o fogo do altar te tocar. Deixa a glória de Deus se manifestar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de ceia. Mas a ceia é só para a gente lembrar da nossa aliança de todos os dias. Nós colocamos essa mesa diante de todos nós. É só para Jesus querendo dizer, não esquece que você tem um compromisso comigo. Né? Aleluia. Não esquece que você tem um compromisso comigo. Não esquece
que nós fizemos um acordo. Não esquece que nós temos uma responsabilidade. Eu tenho a parte que me cabe como seu Senhor de cumprir na sua vida, e você tem como a parte de ser um servo com a minha vida. Aleluia. É uma troca, né? Uma troca que nós temos que lembrar o tempo todo. Porque o ser humano, ele tem mania, tem hábito e costume de esquecer as coisas muito fáceis, né? É muito fácil esquecer muita coisa. Se você lembrar, talvez, da sua professora da primeira série, você vai buscar com muita dificuldade o rosto, a face dela, o nome, alguns amigos daquela classe, né? É verdade. A gente esquece. Infelizmente, ser humano é assim. Então, Jesus, ele teve esse cuidado comigo e com você. Aleluia. Ele poderia muito bem ficar por isso mesmo, né? Já aceitou, já batizou, já entendeu. Então, vamos deixar por conta deles essa lembrança, né? Essa fase. E vamos ver se realmente tudo isso é importante para a vida de cada um deles. Eu estou só conjecturando aqui, eu estou tentando imitar a mente de Cristo, Rodolfo. Porque, ultimamente, o que nós temos percebido é que está tendo uma amnésia, né, espiritual nos servos do Senhor. Eu sigo uma senhorinha, eu até mando às vezes para a Luísa, para a Luciana, para a Neide. É uma senhorinha que tem 80 e poucos anos, mas ela disse que não tem toda essa idade, não. E ela vive querendo ir para a casa do pai e da mãe. Porque ela esqueceu da memória dela. De uns anos para cá, ela não consegue mais gravar as mensagens que os olhos dela captam, né? E a mente dela vê, enxerga através dos olhos. Que essa é uma doença que a gente tem visto muito atual, né? Que é Alzheimer. Eu oro a Deus que eu nunca esqueça de nada do que o Senhor me ensinou. Eu oro a Deus para que Deus mantenha a minha mente bem acordada e ativa. E que os meus neurônios continuem ativos e funcionando. Para que eu não venha esquecer de nada que Ele venha me falar. Em qualquer momento da minha vida. Entende? Mas talvez você pode pensar, mas a minha mente não é igual à sua. Eu não gravo muita coisa. Eu não consigo, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com texto, eu tenho dificuldade de lembrar de música, de textos bíblicos, de cultos que nós participamos. Mas a única coisa que Jesus não quer que você esqueça é o que Ele fez por cada um de vocês. Cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós. E é por isso que Ele se preocupou. Todo mês eu quero que você lembre o que eu fiz por você. Todo mês eu quero que você se assente diante da mesa que eu coloquei minutos antes de eu ser crucificado e derramar meu sangue por você. Né? Ele já sabia que isso ia acontecer com a pastora Madalena. Que a gente não ia se importar, né? Que a gente não ia se preocupar, que a gente não ia dar valor à joia, às pérolas que o Senhor nos presenteou. Tanto é que tem até uma frase aqui na Bíblia, uma passagem, que ele fala, não dê pérola aos porcos. Repete, não dê pérola aos porcos. O que é dar pérola aos porcos? É você o tempo todo dar algo que é tão valioso, que é tão precioso, mas que muitas das vezes a gente não dá valor. É insignificante. É insignificante. Entende? É insignificante. Não dê pérola aos pobres. Também Jesus falou que quando você fosse, ele estava falando isso com os discípulos,
separando de 2 em 2, para que eles andassem juntos em algumas missões, para que quando alguém caísse, o outro, quando alguém tivesse fraco, o outro, e para ser testemunha, se um errou ou não, e vice-versa, para que houvesse uma verdade se caso alguém falhe. E aí ele disse para eles: vocês vão de 2 em 2, a casas, a lugares, a cidades, até vilas. E lá, quando vocês chegarem, vocês apresentem a minha paz, vocês vos dê a minha paz que vocês carregam. Vocês vão oferecer para essas pessoas a paz que está dentro de você. Você vai oferecer aquilo que você tem para dar. E como Jesus ensinou eles davam o que eles tinham. Né? Porque o tempo que eles passaram com Jesus, foi Jesus aperfeiçoando os dons, foi Jesus ensinando quem verdadeiramente ele era, quem realmente eles precisavam ser para continuar, para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Mas também, ele disse: se essas pessoas que você dá a minha paz para elas não aceitarem, você traz essa paz de volta para si, para você, pega de volta para si, e aí você sai e vai achar um lugar onde alguém queira realmente me servir. Você vai para outro lugar onde realmente alguém vai dar valor às pérolas. Entendeu? Você não vai ficar insistindo com quem não me quer. Você não vai ficar insistindo com quem não dá valor àquilo que eu prezo. Você não vai ficar insistindo com alguém que não está nem aí para a paz que você deu para ela. A paz é o ensinamento de Cristo. A paz é aquilo que você aprendeu com Jesus. Então, saia desta casa, se possível da cidade. Mas quando você sair, sacode a poeira dos seus pés. Porque eu não quero que você leve nenhum pó de onde você pisou. Aleluia, glória a Deus. Entende? Jesus falou isso. Isso não é Velho Testamento. Isso aqui não é lei, isso aqui é graça. Porque pela lei, muitos acreditam que não existe mais. Que foi mortificado, que... Muitas pessoas até falam que o Velho Testamento não é mais para se pregar. Ué, mas então Deus mudou porque Jesus foi crucificado? Deus, ele é sempre o mesmo, hoje sempre será o mesmo. Só que ele muda as situações por causa de nós. Aleluia. Jesus muda as situações por causa de nós. Aleluia. Ele muda muita coisa por causa das nossas escolhas. Entende? Então, o que a pastora, a bispa, né? A pastora Madalena falou aqui, é verdade. Porque a gente tem que valorizar cada momento que a gente tem com Deus. A gente tem que valorizar cada instante que a gente se encontra diante de Cristo, que é você sair de onde você saiu, com um frio desse aqui, para se assentar 1h30, 2 horas, 3 horas, sei lá quanto vai ser esse culto de hoje. Nós temos uma liturgia, mas eu não sei até onde a gente pode ir, porque hoje é ceia, e eu sei que a gente demora um pouquinho mais dos cultos normais. E o que ele sempre fala, né? O que Jesus quer? Jesus quer que a gente dê valor no momento que a gente está com Ele. Ô Camila, Jesus, ele ficou 30 anos aprendendo, né?
E 3 anos ele ficou ensinando. Ou seja, o tempo de aprendizado de Jesus foi muito maior do que o tempo que ele esteve no ministério dele. E tem gente há 9 anos pregando, mas não ficou 3 para aprender. Tem gente há muitos anos pregando e não se dispôs a aprender. Jesus primeiro ficou quantos anos? 30! Eu vejo crente falando, eu tenho 30 anos de evangelho. Eu tenho 50 anos de evangelho. Eu tenho 50 anos que eu ando com Jesus. Mas andar não significa dizer que aprendeu. Andar, Gabriel, não significa que a pessoa vai morar no céu. Andar com Jesus não significa isso. Agora, se render, agora, se converter a Ele, isso vai fazer toda a diferença. Tanto é que para deixar esse pastor como exemplo, é Pedro. Ariadne, Pedro andou com Jesus do lado dele. Mas quando Jesus saiu, ele voltou a fazer tudo que ele fazia antes. Será que ele realmente aprendeu o que o mestre estava ensinando? Será que ele realmente entendeu o que ele queria dizer quando ele falou, eu vou, mas eu vou deixar você, não vou deixar vocês órfãos, porque eu vou enviar um consolador? Porque na verdade, por Pedro não ter assimilado essa saída de Jesus do lado dele, era a vontade dele de permanecer andando com Jesus lado a lado. Mas não era isso. Jesus não estava falando, Bispa Luciana, de ficar com ele lado a lado até o fim dos tempos. Não, ele falou, eu tenho um tempo para te ensinar. E você tem um tempo para aprender. Aleluia! Eu tenho um tempo para te ensinar. E você tem um tempo para aprender. Igual o povo lá. Lá? Obrigado. Igual o povo lá. Com Jeremias. Tem um tempo para ouvir e obedecer. E aí quando tem alguém que fala e você ouve e não obedece, Deus vai enviar você para outros caminhos. Ele vai permitir. Ele vai permitir, porque de alguma forma Ele quer ensinar você. Amém. E se não foi com Jesus do lado dele, vai ser no Egito, vai ser lá na Babilônia. Se não foi com Deus e Jeremias falando, pregando, vai ser você na Babilônia, vai ser você em outros planos, vai ser você com outras pessoas, vai ser você talvez até em outro ministério, talvez seja você no trabalho, talvez você seja onde for, mas que Deus vai tentar te ensinar da maneira que você precisa aprender, Ele vai. Eu creio. Porque você é importante para Ele. Eu creio, Senhor. Você é importante para Ele, o teu chamado é importante. Amém. Ei, Deus confia em cada um de vocês que estão aqui. Deus confia em cada um de vocês aqui para fazer coisas que vocês mesmos nem imaginam fazer. Desde que vocês tenham essa percepção, desde que vocês continuem andando e fazendo da palavra de Deus uma joia para a sua vida. Fazer da palavra de Deus olhos para a sua vida, valorizar o que é dito aqui nos cultos, nas ministrações, nas orações, nas chamadas de vídeo, nas danças, nos departamentos. Fazer isso aqui valer é você valorizar isso aqui. Fazer essa palavra aqui, o que está tudo escrito, ela realmente acontecer na sua vida, é você valorizar cada coisa. E não só valorizar. Mas eu amo Jesus. Não só basta isso. Não adianta você só dizer que eu amo Jesus. Porque muita gente fala que eu amo da boca para fora e do coração distante. Verdade. Senhor. Isaías falou isso. Que Deus falou,
Ei, muita gente fala que me ama da boca para fora, mas o coração dele está longe. O que é o coração estar longe? Eu amo Jesus, mas eu não sou misericordioso com as coisas que ele me pede. Eu amo Jesus, mas eu não estou fazendo aquilo que ele pede para mim fazer. Aleluia. Fé, Deus. Eu estava falando com a Luísa essa semana, agora há pouco. Tem um filho da Luciana, da Bispa, que quando a gente estava se ajuntando a família, um falou, eu vou servir. Aí eu ia lá e brigava com o inferno, buscava a alma de lá, o diabo cuspia na minha cara, falava que ia me matar, falava que ia tocar nos meus filhos para me largar, parar de evangelizar, parar de libertar eles. Esse corpo aqui é meu, você chegou agora, eu já estou aqui há muito tempo, eu falei, não quero saber de nada, Satanás. Eu quero saber que Deus me colocou para libertar eles. E você não é. Eu não vou desistir, vamos ver quem é que vai desistir. Vamos ver, eu não vou. Agora vamos ver se você vai desistir, porque o que está em mim é maior do que o que está em você. Então vamos ver quem é que vai ficar de pé. Glória a Deus. Aí uma não quis. Eu tive que socorrer um daqui para Minas, porque eu tive que levar, porque o PCC estava querendo matar. Desculpa eu falar isso não, mas já falei, me cobra depois. Ia ser morto. Eu peguei no meu carro, resgatei, levei para outro lugar. Chegou lá, a pessoa começou a andar. Deus, com essa unção diferenciada, como a pastora falou, fez esse menino sentir a presença que foi no monte. Deus batizou ele, deu uma espada na mão e falou, a partir de hoje você vai andar com o meu pastor, que era o pastor de lá. Você vai ser auxiliar dele, porque eu confio em você. E ele foi trabalhando. Só que não conseguiu permanecer. Hoje, eu não sei se ele ainda está no tráfico. Não sabe também? Não sabe. Porque Jesus deixa que agora é comigo. Eles estão na Babilônia. Eu e eles. A outra também entrou numa roubada. E aí eu tive que resgatar também, né? Levei também, tive que pegar, resgatei, levei para lá, para outro lugar, para outro estado. Mas chegou lá, também não quis. Eu tenho as minhas escolhas. Então, vai viver aquilo que você precisa viver. Vai viver aquilo que você acredita. Aí o outro subiu no monte comigo, é o mais velho, né, Lu? Subiu no monte comigo e ele falou, não, eu posso até ir com a senhora no monte, mas eu não vou, a senhora não vai me obrigar a ser. Eu falei, não, mas nem Deus te obriga a ser o que você não quer ser. E ele era um menino que estava dormindo na rua já, né? Já estava dormindo na rua. Inclusive, depois eu fiquei sabendo que no carro da minha sobrinha, que dormia na porta da casa da minha mãe, tinha um rapaz dormindo, depois de muito tempo que eu sabia que era ele, o filho da Luciana, que estava dormindo na rua, porque ela não aceitava, né, Lu? Ele entrava lá, ele fazia xixi nas coisas, ele roubava para usar droga, e a Luciana falou, até aqui eu aguentei. Ele falou, vai procurar, vai viver, se é de maior, se essa é a escolha que você fez para a sua vida, então vai viver o que você escolheu para ela. Só que eu não posso pagar pelo preço que você escolheu para a sua vida, não, eu não sou obrigado. E ele subiu no monte, Gabriel. Quando chegou no monte, ele viu todo aquele mover, eu orei nele, né? Nós entramos em espírito e guerreamos pela vida dele. E ele só falou assim, olha, tá tudo lindo, tá tudo bom. Mas eu não quero ir para a igreja. Eu gosto de viver no mundo. Eu gosto de viver, mas você não tem noção como isso foi no coração de Deus. Você não sabe quanto isso trouxe de amor no coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele falou a verdade. Porque ele realmente foi macho para falar, olha, pode até ser que eu venha ser crente mais lá na frente, mas hoje eu gosto do mundo, eu gosto de beber, eu gosto de farra, eu gosto de usar droga, eu gosto de sair, eu gosto de funk, né? E Deus falou, só porque ele falou isso, eu não abençoo a vida dele. Só porque ele foi sincero comigo, essa sinceridade dele vai fazer toda a diferença na vida dele. E hoje ele não fica sem trabalho, né, Lu? Ele tá com a moça casado, né? Ainda vai estar com ela, tá noiva.
É que aluno não sabe muito, mas Deus falou que ia dar uma moça para ele, uma esposa, e a última vez que a gente soube, ele estava com a menina, não estava mais aquela pessoa jogada na rua, já estava trabalhando, porque Deus falou para mim que por conta da sinceridade dele, ia cuidar da vida dele. Aleluia. Deus. Por conta da sinceridade dele. Ou seja, Deus ele respeita a nossa escolha. Ele respeita a escolha de cada um de nós. Desde que a gente realmente seja sincero. Desde que realmente a gente seja verdadeiro. Desde que você converse e fale, ó pai, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem um plano para mim, mas nesse momento eu não vou conseguir. Quem sabe mais para frente? Quem sabe outro dia? Quem sabe amanhã? Quem sabe daqui a um ano? Eu até falei para a Luísa, falei, Lu, mas nem que na hora ele tiver que falar como aquele ladrão na cruz, nem que seja aquele momento, porque quem Deus escolhe não vai ter um momento de realmente se render a Ele. Eu creio. Quem Deus escolhe, Rodolfo, vai ter um momento certo, mas nem que seja na hora da morte. Foi como aquele ladrão na cruz. Nem que seja na hora da morte, ele vai falar: Senhor, será que o Senhor pode me salvar? Será que o Senhor pode perdoar os meus pecados? Porque nós merecemos estar aqui. E o Senhor não pecou para estar aqui. Então, o Senhor pode nos perdoar? E assim Ele perdoou. Ele perdoou. Quando nós reconhecemos que nós estamos, de alguma forma, desagradando a Deus, nós temos que nos avaliar. Deus falou que nós temos que ter o coração como de criança, né? Como aqueles dois estavam discutindo quem é que vai ficar do lado do Senhor, na direita e na esquerda. E Jesus olhou para eles e falou: não acredito que vocês estão brigando por isso. Tipo, ficou indignado. Como que vocês estão discutindo por um lugar que nem eu posso decidir? Só o Pai que está no céu. Só o Pai que está no céu que vai decidir que lugar que vocês vão ficar. Por quê? Só Deus sabe o que vai ser do futuro da sua alma. Aleluia. Quando você escolhe servi-lo. Aleluia. Ou não. Por isso que a gente não pode abrir a boca e falar assim: só porque fulano está roubando vai para o inferno. Nós não temos esse direito. Porque quando nós acusamos, quando nós apontamos o dedo, nós estamos tirando o lugar de juiz de Deus. E nós queremos nos pôr no lugar do Senhor, nos colocar no lugar de Deus. Como juízes. E nós não somos. Nem Jesus, que é o nosso intercessor, o nosso advogado, falou: eu não sei. Só quem sabe é meu Pai. É Ele que vai decidir, porque é Ele que está acima de mim. Entende, gente? Então, como é que eu vou entrar no céu? São questões. E Ele responde: quando nós tivermos um coração igual das crianças. Quando nós tivermos um coração igual de criança. Eu vou falar do neném, do leãozinho, que eu chamo ele de leãozinho. Quando Deus olhar para você e ver assim, ó, olha lá, 100% dependente de quem ama Ele de verdade. 100% dependente do cuidado de quem realmente ama Ele de verdade. Pergunta se ele quer ir com alguém que ele não conhece na rua. Mas chamou: Léo, vamos para a rua. Ah, quando a mãe chama, ó, quando o pai chama. Por quê? É neles que ele confia. E assim somos nós. E quando nós não confiamos no amor verdadeiro de Deus, nós ficamos com medo de agarrar a mão de outras pessoas ou de outras coisas. Entende? Quando Ele vê no coração de cada um de nós que a mãe dá um tapinha no filho porque ele foi desobediente, ou coloca ele de castigo num cantinho ali para ele pensar no que ele fez, vai pensar no que você fez, vai ficar 10 minutos de castigo para você se autoavaliar, para
você pensar o que você fez. Mas eu não fiz nada! E por que será que o pai ou a mãe colocou de banco? Por que será que o pai e a mãe colocou no cantinho ali? É para pensar, porque às vezes a criança pensa mesmo que não fez nada. Às vezes a gente acha realmente que não fez nada, porque a nossa mente não vai nos acusar. Quando nós achamos que estamos certos. Mas quem está certo é o bebê ou a mãe que veio ele fazer coisa errada? Quem está certo é o pai ou o bebê que veio ele fazendo coisa errada? Porque o pai tem mais experiência, a mãe tem mais experiência. Embora aquilo não seja um erro para o bebê, porque ele não entende o que é certo e o que é errado, ele vai achar que ele está certo. Ele vai achar que ele está certo. E aí é onde entra a correção da mãe, que tem muito mais experiência por ser mãe, e onde entra a correção do pai, que tem muito mais experiência por ser pai. Pai passou por muito mais coisa do que o filho. Mãe passou por muita mais coisa do que... Então, ou seja, você mesmo sabendo tudo que você sabe, você nunca vai saber mais do que seu pai e sua mãe. Glória a Deus. Você vai com força. Né, bispa? Amém! Ontem, não foi? Você sabia mais que sua mãe? Porque ontem Deus fez quebrar algo que estava lá atrás, né? Não. Quem nasce primeiro? Foi a mamãe ou o ovo? A mamãe, né? Então a mamãe já passou por muita coisa. E sabe muito. Por mais que você seja bispa e ela não. Já passou por coisas só que você nem está perto de passar. Já aguentou coisas que você nem está perto de aguentar. Você aguentaria o que ela passou? Pois é. Você não aguenta. Você só aguenta aquilo que Deus acredita que você aguenta. Então não queira ser ou fazer, ser quem você não precisa ser e fazer o que você não precisa fazer, só para provar para alguém que você é capaz. Aleluia. Faça exatamente aquilo que cabe a você a fazer como filho. E para o pai e para a mãe, vai caber exatamente ele ser pai e mãe. A senhora está pegando pesado comigo. Não, ô bonitinha. Ô Bianca, lá dentro. Você está errada, bebê. Ai, mãe. Você vive no mundo, mas eu vivi no mundo também. Quando você tem 30 e eu tenho 51. Então baixa a bola, bebê. Vocês viram aqui discutindo aqui, né? Vocês vão pegando pesado com ela. Não é só porque você tem filho, ou porque você viveu lá no mundo fazendo suas vontades, que você vai querer ser a bambambam e querer achar que você está certo diante do que acha, que está errado. E a minha filha me respeita. Peraí. A Lu falou, mas sua mãe é tão boa. Eu falei, eu sei, minha mãe é a melhor mãe do mundo. Não foi? Não foi? A minha mãe é a melhor mãe do mundo, eu sei disso. Ela fala isso. Mas e aí? Será que eu sou a melhor mãe do mundo ao ponto dela me obedecer? E ouvir os conselhos da mamãe melhor do mundo? Será que ela é tão sincera ao ponto de quando eu falar você está errada, ela falou, tem certeza, sim senhora, você está errada. Será que a gente aceita essas coisas? A gente, só que não. Mas eu vi no YouTube que é assim. Eu vi no TikTok alguém falando o contrário do que você está falando. Rapaz, você sabe o que a pessoa do TikTok fez? Você sabe se ela passou pelas mesmas experiências que a sua mamãe? Você sabe se ela aprendeu as mesmas coisas com Deus que a sua mãe aprendeu? Você sabe? Você não sabe! Você não sabe. Você não sabe. Então, o que Deus está querendo dizer? Que o pai seja pai para o filho, a mãe seja mãe para o filho, e o filho seja filho para o pai e para a mãe. O filho se coloca no lugar do filho, a mãe se coloca no lugar da mãe, e o pai se coloca no lugar do pai. Para que haja respeito, para que haja temor, para que haja unidade, para que haja união, para que haja obediência, para que haja honra, tanto de um lado quanto do outro. Para que haja paz.
entre nós. Quão bom seria que os irmãos vivessem em união. Quão bom seria que a família vivesse em paz. Esse é o sonho de Deus. Mas por que será que ele falou? Quão bom seria. Se fosse nos dias de hoje, que realmente a gente tivesse a paz, ele falaria assim, minha linda, que bom é, porque é o nosso presente. Eu te trouxe, aliás, quão bom é que os irmãos vivam em união. Então, Jesus ainda espera, porque ele fala que é futuro. Essa frase está no futuro. Quão bom seria, ou quão bom será, ou quão bom é que nós todos vivessem em unidade, união e paz. Porque Jesus espera essa paz ainda. Essa paz que excede todo o entendimento que vem dele. Por isso que ele pede para a gente ser mente de Cristo. Ele diz, sede santo como eu sou. Mas não é ser como ele, porque ninguém vai ser como Jesus. Ninguém. Primeiro porque nós já pecamos. Segundo porque nós nascemos do pecado. E terceiro, que nós temos a tendência para errar mais do que para acertar. E ele só acertou, só foi santo e nunca pecou. Então a gente tem essa diferença, mas ele fala, ó, seja como eu sou, pensa como eu penso. Mas a gente não deixa a nossa mente pensar como ele pensa. Porque sempre que Deus nos coloca diante de uma situação, a gente quer pensar do nosso jeito. A gente não tem nem a decência de parar e falar assim, Senhor, eu não estou entendendo esse problema, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas me ensina, me mostra. É que nem ele disse, ele saiu do céu sabendo que ia acontecer um plano. Camila, ele saiu do céu sabendo que ia acontecer um plano para mim e para você. E que ele ia passar por todas as dificuldades, mas teria que chegar no madeiro, teria que chegar na cruz, ser crucificado. Mas no dia anterior, que antecedia esse dia que Jesus ia ser crucificado, ele chegou no pé do Pai e falou, Pai, eu já até sei o plano do Senhor. Mas se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, passa de mim esse cálice. É quando Deus coloca uma responsabilidade em nós e a gente fica dando volta para não viver aquilo que Jesus já planejou. É quando Jesus espera de você, de mim, de você, que você vai fazer algo que Ele nos responsabilizou e a gente fica dando desculpa para não fazer isso. Jesus não deu desculpa. No Getsemane? Não. Ele só já sabia o que ia acontecer. Mas Ele disse, Pai, se possível for, passa de mim, muda essa história, muda o caminho, faz de novo, faz de outro jeito, mas eu não aguento. E quantas vezes, pastora Madalena, a gente sai da rota de Deus? Quando Ele fala, ó, não sai daí. Não sai daí. Aí Ele diz, aguenta só mais um pouquinho, que lá na frente você vai entender o que eu estou fazendo. Ó, não age dessa forma. Só tenta continuar posicionado, só porque lá na frente eu vou fazer algo sobrenatural, que você não entendeu ainda. Mas é necessário que você obedeça. Jesus pediu para Deus mudar o plano. Está entendendo? O Alisson, Jesus pediu para Deus mudar o plano, que ele já sabia que Deus não ia mudar. Lia, ele pediu para Deus mudar. Quando a gente vem para a igreja, a gente sabe que o plano de Deus não vai mudar. Você vai ter que passar, sair do Egito, passar o Mar Vermelho, entrar no deserto, ser dependente de Deus na água, no alimento, no cuidado. Que ia ter besta fera no meio do caminho, que são os demônios. Que ia ter cobra para te picar, que são os fofoqueiros. Que ia ter a muralha de Jericó, que era um lugar difícil para entrar. Que ia ter que alguém ia trair no meio do caminho e a gente perde guerra. Que ia ter o Rio Jordão, mas o Rio Jordão ia só repetir algo que Moisés já fez lá atrás, para chegar na Terra Prometida. Venci, cheguei. Só que não. Na Terra Prometida tinha o quê?
Seria fácil se fosse só assim. Passa por tudo isso. Seus problemas estão resolvidos na terra prometida. Aí é que você encontrou um grande problema. Um problema maior. Que eram os gigantes que você tem que tirar de lá para você morar. Para você permanecer. Aleluia. Tá entendendo? Eu estou falando profundo com vocês. Amém. Glória a Deus. Tem que tirar gigante. Se chegou no lugar onde Deus te prometeu, tem que fazer alguma coisa para vocês tirar aquele gigante de lá. Porque a terra é sua, a promessa é sua. Entende? A promessa é sua, a terra é sua. O lugar é seu por herança. Porque Deus já fez um plano desde o dia que tirou cada um de nós do Egito. Aleluia! Ele já tem um plano perfeito. Ele já tem um plano perfeito para mim e para você. Saiu do deserto, atravessou o Egito, chegou na terra prometida. Quando chegar na terra prometida, o próximo passo é a morada celestial. O próximo passo é a morada celestial. Eu creio. Mas você precisa suportar. Você precisa suportar o sol quente. Mesmo Deus cuidando. Você precisa suportar as pancadas do inimigo e os ataques do inimigo. Para que você... Eles estão no caminho para que você não avance. Eles estão no caminho porque sabe quem é o Deus que você serve. Aleluia. Lá em Jericó, tinha uma mulher que era prostituta. E deu guarita para 2 espias. E ela disse, entra aqui, porque eu quero ajudar vocês. Entra aqui que eu quero ajudar vocês. Por quê? Eu sei o Deus que vocês servem. É o Deus que abriu o mar vermelho, não foi? Olha para isso. O povo lá no mundo sabe quem é. Ou ouve falar do seu Deus. Ah, Neide, o povo lá no mundo, na sua família, ouve falar quem é seu Deus. E quando Deus vê o coração dessa prostituta aberto, disposto, disponível, é o que ele fez. Ó, aquela fitinha vermelha, ele falou, só porque você nos abraçou e foi instrumento para nos livrar da morte, nessa perseguição, quando meu Deus derrubar essas muralhas, você vai escapar. Você vai escapar. Quando Deus vier derrubar, falou, eu sei, ela falava, eu sei que ele vai derrubar, porque eu sei o Deus que vocês servem. Foi aquele que abriu o mar vermelho com Moisés. E as pessoas sabem o poder de Deus. E ele disse assim, um dos espias falou, nós prometemos para você que quando ele vier, para dar vitória para nós aqui nessa cidade, a sua família e você não vão sofrer. Não vão sofrer, vocês vão escapar. Vocês vão escapar. E foi assim. As muralhas, a casa dela era em cima da muralha. Olha, imagina a muralha, pensa bem. Tá isso aqui, ó. E tem uma casa, outra casa, outra casa. A largura que eram esses muros. Tinha casa em cima dos muros, na largura do muro. Olha o Deus que ela acreditou. É o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que confia em você. É o mesmo Deus que acredita que você não vai parar no meio do caminho. Porque esses inimigos, eles estão no nosso caminho, é para tentar realmente parar. E é Deus permitindo, para ver até onde vai a sua fé. É Deus permitindo, porque faz parte da jornada. Faz parte da caminhada. Faz parte. As dificuldades são esses adversários que Deus permite no nosso caminho, na nossa travessia, para ver se realmente você vai ser forte o suficiente para não parar no meio do caminho. Os amalequitas, os amonitas, os moabitas, os que moravam em Jericó, os que estavam em Ai. Tudo isso representa hoje para nós os problemas. Lá tinha eles na época deles. E hoje tem a depressão, hoje tem a falta de oportunidade, hoje tem as doenças, as crises existenciais. São tudo inimigos que vão se apresentando na nossa frente para deixar a gente parado e desacreditado de que realmente a gente pode chegar na terra prometida.
as doenças, os traumas, as cobranças, tudo isso são inimigos no meio dessa rota. Só que como é que eu tô? Eu tô que nem essa moça, que nem é serva de Deus, acreditando que é Deus que tirou o povo de Israel? Ou eu tô... Não vai dar pra mim. É muito pesado, o caminho tá árduo. Tô cansado. Não dá pra mim fazer. Quem é nós nessa rota? Do Egito até a Terra Prometida. Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas decisões nessa rota? Aleluia. Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas atitudes no meio, nessa caminhada, nessa travessia? Até Moisés foi cobrado. Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? Olha como tá. Olha que promessa no ministério. Meu Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer propósito. Tem que orar pelo líder, tem que orar pelo ministério infantil, tem que orar pelos jovens. Que prova é essa que não acaba nunca? Bebê, você já chegou na Terra Prometida? Não. Então, você já derrubou o gigante? Quem chegou? É porque ainda precisa atravessar. É porque ainda estamos numa jornada, ainda estamos no caminho. Eu não sei que ponto nós estamos desse caminho. Se ainda estamos no Egito, a ponto de encontrar o Mar Vermelho. Eu não sei qual é a fase que você está. Se é a fase dos amalequitas, dos carnívoros, porque quando Moisés chegou na frente do Mar Vermelho, que tirou aquela multidão, até parece que Deus tirou ele de lá para morrer ali. Inimigo do lado, inimigo do outro, Faraó atrás e o Mar Vermelho na frente. É assim que a gente vive, cercado de problema. Qual é a saída? Voando, só se você criar asa. Chamar um helicóptero, mas não tem money suficiente para isso. Lá para eles era o Mar Vermelho. Eu tenho um ditado que fala assim: se eu correr o bicho pega, se ficar, acho que saiu desse tempo. Saiu. Alguém inventou isso lá no Egito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou era engolido pelo mar, ou era morto pelo faraó. Aí Deus falou: Moisés, por que clamas a mim? Moisés, por que você está perguntando para mim o que você tem que fazer? Eu já te dei tudo que você precisa dar na sua mão, Moisés. Como? Já orou. Já foi consagrado. Já tem o dom. Já tem o pastor. Já tem o ministério. Já tem o departamento. São ferramentas, Moisés, que eu já te dei. São ferramentas que eu já te dei. E o que você vai fazer com ela? Vai se acovardar agora? Ei, olha para trás aí. Olha o tanto de povo que você está na sua responsabilidade. Seguindo você. Olha o tanto de gente que depende da tua fé para chegar na terra prometida, Moisés. Mais de 2 milhões de pessoas, tirando os velhinhos e as crianças e as mulheres, que se acham que somando, acho que dá uns 4 milhões, 5 milhões. Olha o tanto de gente que está aí, na sua responsa, Moisés. Você vai fazer o quê? Você vai se acovardar? Vai deixar ser movido pela pressão? Vai deixar o mar te engolir, Faraó te alcançar? Vai deixar os amalequitas te atacar? Vai deixar os moabitas te entristecer? E aí? Você vai dar ouvido a quem? Ou vai retroceder? Só que até aqui, eles estavam clamando há 430 anos. Até aqui, Gabriel, eles estavam reclamando, pedindo a Deus: me tira daqui, me tira daqui. Sabe o que é isso? Eu não aguento mais, eu não aguento mais minha mãe, eu não aguento mais meu pai, eu não aguento mais a faculdade, eu não aguento mais essa pressão, eu não aguento mais ficar sem dinheiro, eu não aguento mais viver assim. Aleluia. Eu não aguento mais... Aleluia. Ei, você já está com tudo que você precisa na sua mão. Aleluia. Engraçado
É o cajado. Cajado é autoridade. Cajado é autoridade. Rodolfo, Eu creio. ele não disse que já te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões? Aleluia. Cajado é autoridade que ele já te deu desde o dia que você levantou a mão para cima, aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador. Quando você aceita ele, ele já te dá uma autoridade. Só que você não sabe disso, né, neném? Ele já te dá. Porque você não pensa de perguntar, ó Deus, o que é isso? Ó? Já te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. É quando ele te lavou e remiu. Quando Jesus morreu lá na cruz. Porque quando Jesus morreu por nós, era essa autoridade que ele estava nos dando. Quando Satanás perdeu lá no Calvário. Foi esse poder que ele nos deu. Sabe quanto tem? 2.000 anos, mais de 2.000 anos que ele te deu o poder, você não viu ainda. Tem mais de 2.000 anos que ele já fez o sacrifício. Tem mais de 2.000 anos que o sangue dele já foi vertido na cruz. Já tem mais de 10.000 anos que a carne dele já foi moída por nós. E a gente não percebeu isso ainda. Esse é o poder que ele deu. Porque foi lá que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, perdeu. Foi quando ele falou, está consumado, Pai. Todo o sacrifício que eu fiz para salvar os meus irmãos, a humanidade, chegou no fim. Aí é que está. Esse cajado está na sua mão desde quando? A eternidade já existe, desde sempre. Mas a gente vive tirando essa autoridade quando a gente diz que a gente não sabe, que a gente não é capaz. A gente vive tirando essa autoridade que o próprio Deus já nos deu quando a gente diz eu não sei pregar, né, Ingrid? Eu não sei cantar. Eu não estou pronto. Mas ele está falando. Eu já te dei. Eu já te dei. Eu já te dei. Quando é que você vai usar? Oh, meu Deus. É a mesma coisa que você ganhar uma roupa nova no Natal, para usar no Natal, e ela ficar guardada. Ei, se ficar guardada, você vai crescer, você vai engordar. Quando você for pensar em usar, você já perdeu. Pegou? Seu espírito pegou isso? Aleluia. Pegou? Então quando Deus dá, é para você usar. Amém. Não é para você deixar para depois. Muita coisa pode acontecer do Natal desse ano para o Natal do ano que vem. E você pode perder a oportunidade de usar o presente que você ganhou. O presente que você ganhou é a vida eterna. O presente que você ganhou é a unção que Deus te deu. O presente que você ganhou é a autoridade que Ele já te deu. O presente que você ganhou é o ministério que você já tem. O presente que você ganhou é o pastor que você já tem, a pastora que você já tem. Esse é o presente. É o presente. Mas a gente insiste em não querer usar. A gente acha que a roupa está grande, ou está apertada, o número não é esse, o lugar não é esse. Verdade. A gente insiste em falar que essa roupa não cabe. A gente insiste em falar que está apertando, mas o calo já estava aí, não é o sapato que é culpado. É. Verdade. O calo já está aí. Sabe o que vê o sapato? Só para você perceber que o calo está aí. A culpa não é do sapato, a culpa é do seu pé. Então, não dê desculpa para você não usar o sapato que Deus te deu só por causa do calo que você tem no pé. Não dê desculpa para não vestir a roupa que Deus te deu de presente só porque você acha que está apertado em você. Está arrochando, está pesada, está incomodando. Roupa apertada incomoda ou não? Sim. Isso é a palavra de Deus. Isso aqui é uma roupa, tá? De Gênesis a Apocalipse é uma roupa. E você vai ter que se virar para ela se encaixar.
sapato. O sapato é de Jesus e a roupa também, tá? É isso aqui, ó. A palavra tá doendo? Tá machucando? Mas você tá bonito. Aleluia. Essa roupa é adequada. Não reclama que a palavra é pesada porque a palavra é adequada. Não reclama que eu estou pegando pesado porque a palavra é para você. Não reclama que o pé está doendo, que o calo não é culpa do pastor, e nem muito menos de Deus. Está entendendo? Essa roupa é sua. Esse sapato é seu. E a palavra é para te ajustar a ela. Esse ministério é para você. Essa unção é para você. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Essa cadeira é sua. Esse apartamento é seu. Esse chamado é para você. Amém.